Você comprou uma impressora 3D pensando em vender algumas das suas peças, mas essas vendas não emplacaram da maneira que você imaginava. Comigo também foi assim, levou um certo tempo e nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns erros que eu cometi que estavam me atrapalhando. Sem muita enrolação, seja muito bem-vindo. Meu nome é Hugo Lopes, muito prazer se você está me conhecendo agora. Eu produzo conteúdo sobre impressão 3D desde setembro de 2020 e, inclusive, a minha renda vem de impressões 3D desde então. A gente está chegando no YouTube agora para poder passar um conteúdo mais denso como esse que você está acompanhando sobre empreendedorismo, sobre minha experiência, opiniões. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns erros que eu cometi quando eu comecei a vender minhas peças, quando eu queria empreender com a impressão 3D. Eu comecei como a maioria de vocês que devem estar me assistindo, comprei uma impressora, coloquei ela dentro do meu quarto, não tinha experiência nenhuma em vendas, em e-commerce, em logística, praticamente nada. Mas eu pensei que eu ia fazer uma boa grana com a minha impressora. E aí quando ela chegou, era muito lenta e eu falei, cara, como é que eu vou viver de um negócio que demora 8 horas para fazer uma peça? Mas ainda bem que eu persisti, errei, aprendi e tô aqui hoje pra gente bater esse papo e trocar nossas experiências. Primeiríssimo erro que eu cometi: entrar na impressão 3D sem definir um mercado de atuação. Ou pior, achar que existe um mercado de impressão 3D. Cara, só existe isso para quem vende impressoras 3D, filamento ou resina. Aí sim, nós somos os clientes dessas pessoas, desses fabricantes. Caso você use uma impressora 3D para atender alguma outra demanda, essa demanda, esse público, são o seu mercado. Se você faz luminárias, então a galera que curte decoração, designers ou pessoas comuns são seus clientes, são o seu público. Se você faz cortadores de biscoito, é bem comum na impressão 3D, então o seu público, o seu mercado é o da culinária e não o da impressão 3D. E eu cometi esse erro muito fortemente, de maneira muito grave. A gente compra uma impressora e aí acha que a gente tem que fazer de tudo um pouco, a gente tem que aceitar todo tipo de serviço personalizado. A gente coloca na bio do nosso Instagram, quando a gente inaugura a nossa lojinha lá, aceitamos encomendas, produtos personalizados, chamar no inbox. E aí você está acostumado a fazer produtos de decoração, action figures, por exemplo. Só que o cara vê que você aceita encomenda, a impressora 3D consegue fazer bastante coisa e ele manda uma mensagem no inbox. Pô, será que dá pra fazer a capa do controle do meu carro? E aí, tipo, você tem a tentação de querer atender. Não que você não possa, mas, tipo assim, perde um pouco da sua identidade e também você perde a autoridade. Afinal, quem faz de tudo um pouco não é especialista em nada. Para que você entenda como eu sei do que eu estou falando a respeito desse erro, o nome que eu escolhi para minha lojinha quando eu criei o perfil no Instagram foi péssimo. HL 3D Maker ainda é o nome da minha empresa, mas o meu foco no início não era produzir conteúdo para a galera que imprime em 3D, como é hoje. Eu comecei com foco de venda e esse nome não se comunica com basicamente ninguém, só com os makers. Então a minha escolha de público, de comunicação estava totalmente equivocada. E HL 3D Maker é um nome ruim até de pronunciar, você vê que ele não soa muito bem, é difícil de lembrar, então as pessoas tinham dificuldade até de me pesquisar. Por isso até que eu assumi o codinome aí, Hugo Lopes 3D, para ficar mais fluido. Então, esses detalhes, como até a escolha do nome da sua lojinha, o que você vai colocar na sua bio, o que você é especializado, qual é o seu foco quando você tem uma impressora 3D e vende produtos. Ter um nicho te protege demais, faz com que as pessoas enxerguem autoridade em você, falam, pô, aquele cara é especializado em tal coisa. E ajuda também com que elas compartilhem. Então, tipo assim, se você é focado no nicho de pet, por exemplo, se você definiu isso como seu mercado, como seu público, quando as pessoas entram no seu perfil, por mais que elas não sejam seus clientes, elas vão compartilhar o seu perfil com alguém que seja. Tipo, pô, ela vai mandar para um pai de pet, vai falar, pô, olha que legal esse perfil que eu vi. Esse cara aqui faz peças em impressora 3D, mas é só para o mercado pet, ó que bacana e tal. É muito mais fácil de lembrar do que um perfil que o cara uma hora vê um Thanos, depois ele vê uma luminária, depois vê um cortador de biscoito e no fim acaba com uma engrenagem de nylon que ele está fazendo prototipagem. Entende que fazer de tudo faz com que você seja só um quebra-galho. Segundo grande erro que eu cometi e tem muita relação com isso. Como eu falei para vocês, um pouquinho de público, então além da gente entrar na impressão 3D não identificando o nosso mercado, a gente também não se comunica com ele, com esse público, nossos possíveis clientes. O que a gente faz?
cria o nome HL3D Maker, como eu falei, e além disso, a gente fica postando foto da impressora trabalhando. A gente fica comprando peça de reposição da China, aí posta story falando, olha só o que eu comprei e tal. Ou seja, a gente só está falando a linguagem de quem imprime em 3D. Você não está falando a linguagem do seu cliente, você não está se comunicando com ele. Então você pode ter um nome bacana voltado para o seu público, você pode ter a identidade visual super bacana, mas se você só fica fazendo vídeo e story sobre o processo de impressão 3D, se o seu foco é a máquina, as pessoas que compram nunca vão ver o valor no produto, porque você está valorizando mais o processo. Tome muito cuidado com isso, porque eu cometi esse erro por muito tempo e acabei virando produtor de conteúdo. Eu gosto tanto de falar de impressão 3D e eu gastei tanto tempo falando sobre isso, que hoje o meu foco é esse, ensinar as pessoas a usar impressão 3D e difundir cada vez mais a tecnologia. Mas se o seu foco não é produção de conteúdo, não dê ênfase à impressora, dê ênfase ao seu produto. Esse foi um grande erro que eu fiz, misturado com não saber em que mercado eu estava, eu também não dava o devido destaque aos produtos, e sim ao meio. Terceiro grande erro que eu cometi, e esse não é muito óbvio de identificar, você tem que ter um pouquinho de experiência, mas qual que é a parada? Produtos inviáveis, produtos que você não deveria estar tentando fazer numa impressora 3D, e é difícil de assumir isso. Pelo seguinte, tem muita peça que a China vende para o mundo inteiro, fabrica 1 milhão de unidades por dia, vende a R$2 e aí você está querendo fazer numa impressora para vender a 10, a 12. Entende? Isso não vai compensar na maioria dos casos, tá bom? Eu tenho um exemplo que eu sempre uso, é o seguinte, um suportezinho que eu faço para cubo mágico. Tem muitos lugares aí, lojas especializadas que vendem a R$5, a R$4. Para eu vender, para dar um lucro bacana, contando embalagem, taxa de marketplace, tudo tem que ser uns 11, 12 reais, 13. Entende que o meu tá bem mais caro. Eu ainda vendo esse produto no limite ali da margem, entende? Porque tá tendo demanda, tem pessoas que compram. Mas se eles bem soubessem, comprariam em outro lugar, made in China mesmo, porque faz mais sentido. Se você tem algum produto como esse, que é facilmente encontrado em lojinha de R$1,99, em supermercado, em varejo, e está tentando fazer ele impresso em 3D, cara, eu vou te dizer o que eu sempre digo para quem me acompanha e pergunta as melhores opções, melhores produtos. A impressão 3D agrega mais valor onde a grande indústria não consegue alcançar. E na maioria das vezes é na personalização. Então, assim, você consegue comprar um porta-guardanapo vagabundo em qualquer loja. Agora, um porta-guardanapo com a sua logo estampada ali, com acabamento bacana, no filamento silk, sei lá, só a impressão 3D entrega. Esse personalizado o cara vai ter que fazer em alguns locais pequenos. A grande indústria não consegue fazer porta-guardanapo personalizado para cada comérciozinho. Então, somos nós que temos impressora 3D ou pequenas gráficas que fazem aquelas canecas personalizadas. Então, a gente está competindo com essa galera. Você fazer pequenos lotes de peça personalizada para pequenos comércios, entendeu? Afinal, a indústria não consegue atender de maneira personalizada todos os pequenos lojistas. É aí que a gente entra. Mas eu não estou dizendo também para você apenas vender produtos personalizados. É só onde eu estou dizendo que agrega mais valor. Esse produto, por exemplo, ele não é personalizado e eu acredito que várias designers, decoradoras adorariam peças desse estilo, com cores diferentes, designs parecidos, sabe? Essa decoração mais... não sei qual é o termo correto. Essa decoração mais estilizada, acho que a palavra é essa. Entende? Na impressão 3D você consegue fazer muito isso, diferentes tipos de decoração, de gostos a gente consegue atender. Então não necessariamente vai estar personalizado com o nome da pessoa, mas você consegue dar a cara dela, as preferências, as cores que ela mais gosta, combinar com a pintura, etc. Então eu acho que esse é o caminho. Fuja de produtos que você vai ter que ficar brigando por preço, cara, porque a impressão 3D não foi feita para isso. A gente não foi feito para fazer grandes lotes de peça, alta produtividade, margem apertada, não. A impressão 3D não foi feita para isso. Então, fuja de produtos inviáveis. Busque sempre produtos que tenham alto valor agregado pela percepção, né, pela qualidade do produto, pela estética dele, ou pela personalização, aquele produto que é super exclusivo e que só você com a sua impressora pode fazer para esse determinado cliente. Ele não vai conseguir um produto desse numa grande loja. Se você aceitou um conselho que talvez resumiria todos esses grandes erros que eu cometi, é o seguinte: não caia na tentação de pensar que porque a sua impressora 3D pode fazer de tudo, você precisa fazer de tudo. Isso não é verdade.
Então não caia nesse erro de achar que você tem que atender todas as demandas, todos os pedidos. Encontre um nicho. Isso vai ajudar com que você gere autoridade. As pessoas vão enxergar você como referência em algum determinado mercado ali que você identificou, seja de luminárias, de mercado para pet, para gestantes, futebol, qualquer outra coisa. As pessoas vão olhar e falar, pô, aquele cara usa impressora 3D para fazer coisas muito legais nesse tópico aqui. Agora, se você faz um pouco de tudo, elas só vão enxergar você como, ó, aquele cara ali usa impressora 3D. E isso está ficando cada vez mais comum. Então, busque o nicho, seja uma autoridade, que as pessoas vão enxergar você como uma referência. Se você ficou até aqui, é porque esse conteúdo agregou ou de alguma forma eu prendi sua atenção. Então eu quero agradecer pela sua audiência, pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, porque tem muito mais conteúdo de empreendedorismo vindo por aí e eu conto com a sua participação sempre, comentando aí o que você concordou, o que você gostou ou não gostou. Prove que eu estou errado. Eu adoro quando as pessoas fazem eu mudar de opinião. Te vejo no próximo conteúdo.